Olá! Está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Explosão por vazamento de gás mata 5 pessoas em Coelho Neto. Prefeitura presta conta dos gastos no final de 2015 em audiência na Câmara. Cancelada a CPI da Olimpíada na Câmara Municipal. Em instantes. Em menos de um ano, 3 explosões por vazamento de gás destruíram imóveis, fizeram vítimas e deixaram os cariocas assustados. Na madrugada desta terça-feira, uma tubulação da SEG explodiu, deixando 5 mortos e 12 pessoas feridas em Coelho Neto. Um edifício foi atingido e está interditado por tempo indeterminado. O estudante Marcelo de Souza conta que dormia na hora da explosão. Eu estava deitado no sofá e na hora que subiu, eu subi, saí do sofá, caí no chão, caiu vidro, pedra em cima de mim. Ele agora vai se mudar para a casa de um parente e diz que já sentia cheiro de gás há algum tempo. Da janela que eu vi, que era só no prédio, eu vi que era o gás. Aí deu pra ver que era o gás, que já tá vazando já há muito tempão já. Já sentiu o cheiro? Já, desde o final do ano passado já tá vazando gás. O síndico do prédio diz que reclamou diversas vezes com a companhia distribuidora de gás, a SEG. Particularmente eu chamei umas 3 vezes. Os moradores, todo mundo chamava. Então, toda semana, há quase 2 semanas, foi acionada a SEG novamente. A explosão aconteceu no fim da madrugada desta terça-feira. Vidros ficaram estilhaçados. Escombros podiam ser vistos por toda parte. Este edifício do conjunto habitacional Fazenda Botafogo, em Coelho Neto, zona norte do Rio, foi atingido. O prédio foi interditado por tempo indeterminado, mas não corre risco de desabar, segundo a Defesa Civil. Durante toda a manhã, era grande a movimentação de pessoas que recolhiam seus pertences. A Defesa Civil montou uma tenda para cadastrar os moradores que não poderão voltar para casa até a liberação do imóvel. A explosão aconteceu numa tubulação da SEG. 5 pessoas morreram e 12 ficaram feridas. Esta mulher perdeu a filha de 31 anos. Ela conta que se tratava de uma tragédia anunciada. Quando eu chegava aqui, estava com cheiro de gás muito forte. Então, eles têm que pagar por isso. Eu não aceito. Minha filha está lá morta agora. Agora a gente vai enterrar uma menina de 31 anos, cheia de vida. Cheia de vida. As causas da explosão ainda estão sendo investigadas. O fornecimento de gás foi interrompido. A SEG disse que ainda é muito cedo para dar alguma posição, mas está com técnicos no local. Para a Defesa Civil, o acidente poderia ter sido evitado. Se as providências tomadas logo que as pessoas constataram o vazamento de gás através do cheiro exalado pelo gás, se as companhias responsáveis para fazer a contenção, enfim, a interrupção do fornecimento fosse realizado, isso não teria acontecido. Então a gente trabalha com a redução do risco de desastre e esse aqui poderia ter sido evitado. Este é o 3º acidente provocado por vazamento de gás em menos de um ano. Em novembro passado, 19 imóveis foram destruídos por uma explosão em São Cristóvão. Meses antes, em maio de 2015, uma pessoa morreu após uma explosão que atingiu 4 apartamentos em São Conrado, provocado por um vazamento no rabicho do aquecedor de um dos imóveis. Após ser aprovada com 17 assinaturas, CPI da Olimpíada é cancelada na Câmara Municipal. Veja os detalhes na reportagem. Durante sessão plenária, o presidente da Casa, vereador Jorge Felipe, anunciou que 4 parlamentares cancelaram suas assinaturas. Além disso, o presidente leu despacho afirmando que a CPI não tem um tema específico de investigação. É mister desta presidência sugerir ao nobre autor que faça a representação da proposta de modo que contemple especificamente o objeto da investigação e o seu campo de atuação investigatória, observando rigorosamente o liame constitucional, fato concreto e de competência restrita desta Casa Legislativa. Proponente da CPI, o parlamentar Jefferson Moura, lamentou a decisão. É necessário que aqueles que foram eleitos para representar os cidadãos e cidadãs da cidade do Rio de Janeiro assumam a sua responsabilidade. Prefeitura participa de audiência pública para prestar contas dos gastos no período de setembro a dezembro do ano passado. A crise econômica foi o principal assunto em pauta. O subsecretário da Secretaria Municipal de Orçamento, Carlos Evandro Viegas, disse que a receita corrente líquida da Prefeitura não teve aumento, mas conseguiu acompanhar a inflação, o que para ele é uma vitória. Viegas explicou que a arrecadação de alguns impostos caiu. O ISS, Imposto sobre Serviços
impostos de qualquer natureza e taxas sofreu queda. A presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Rosa Fernandes, fez várias perguntas ao subsecretário, uma delas relacionada ao aumento da despesa com o pessoal, mas ele não soube responder. Ficou de encaminhar as dúvidas para o secretário municipal de orçamento. O vereador Jorginho da SOS solicitou uma reavaliação do valor do IPTU nos arredores do Complexo do Alemão. Segundo ele, a UPP não levou a qualidade de vida esperada aos moradores e, por isso, considera a taxa alta. Rosa Fernandes disse que vai convidar a coordenadoria de IPTU para discutir o assunto na Câmara. Debate público discute a restrição a instrumentos de percussão em bares e casas noturnas que oferecem música ao vivo. No final de 2011, Bárbara, que é proprietária de um restaurante com música ao vivo na Barra da Tijuca, ficou sabendo da existência de uma lei que proibia percussão nos estabelecimentos. Desde então, essa proibição tem causado prejuízos financeiros, segundo os comerciantes. Muitos shows que poderiam acontecer lá não acontecem, porque dependeriam de instrumentos de percussão. Como é que eu vou fazer uma roda de samba sem um instrumento de percussão? Como é que eu vou tocar uma bossa nova sem uma bateria, mesmo que seja de vassourinha? Então, eu tive que mudar muito a programação musical, muitos artistas não podem se apresentar lá, restringir demais o quadro musical de lá, com certeza. E muita gente que adoraria estar tocando lá não pode. Essa discussão motivou a realização de um debate público na Câmara Municipal, organizado pelo Sindicato dos Músicos e pelo vereador Raymond. Eu considero que toda atividade política, ela parte do pressuposto, para mim, de que você tem que discutir com os verdadeiros envolvidos, com aqueles que estão envolvidos na temática, para que assim a gente encontre caminhos, encontre possibilidades de solução. Nós do Sindicato dos Músicos entendemos que isso é uma assinte, é uma ofensa à condição, à vocação carioca, né? Do ritmo, a vocação carioca da música popular. De acordo com a legislação do Código de Postura da cidade, bares, restaurantes e lanchonetes que ofereçam música ao vivo, pista de dança ou atrações artísticas deverão solicitar licenciamento específico. A grande reclamação dos músicos é que a legislação exclui os percussionistas. Era um decreto que é contra tudo que a gente, como carioca, entende da cidade do Rio de Janeiro, né, que é uma cidade ligada à música, à cultura, à batucada, ao samba, e de repente tem um decreto ali escondido no meio das leis que, de certa forma, marginaliza o músico que trabalha com a percussão. E hoje em dia a percussão brasileira é a percussão que representa a cultura brasileira que é baseada na cultura afro-brasileira, na cultura rítmica dessa cultura dos nossos ancestrais africanos. Para o baixista da Gama, que começou sua carreira na percussão, essa medida pode prejudicar a formação de novos músicos. Tem uma garotada que está buscando os cursos, 13, 14, 15 anos, mas ainda não se definiram muito bem. E aí, de repente, pode vir um efeito negativo, uma reação, né, cadeia de uma forma muito negativa e influenciar negativamente essa molecada que está em busca e vê a percussão também como uma forma de trabalho, como uma alternativa de vida, né? Principalmente a galera que vem das comunidades. O Ministério do Trabalho está acompanhando de perto essa polêmica e vai se reunir com a Prefeitura para propor mudanças na legislação. A gente percebe claramente um prejuízo grande na atividade profissional dos músicos. A proibição tem que se dar pelo decibéis, não pelo instrumento. Então, o decreto é ruim, é equivocado, é um decreto antigo, tenho absoluta convicção que a Prefeitura vai se conscientizar de que está mais do que na hora de se fazer um novo decreto, se rever uma legislação antiga, arcaica, que não dialoga com o momento econômico que a gente está vivendo. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.